tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra. Estimados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o domingo da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou. É vida nova que começa. É tempo de graça, tempo de celebrar a vida, tempo de celebrar o amor. Comece este seu dia revivendo e acolhendo dentro de ti esta alegria que nasce na experiência do ressuscitado. Aquele que experimenta o ressuscitado Jesus Cristo não cultiva tristeza, não cultiva desânimo, mas é sempre alegre, positivo, pois é na alegria que a vida vence a morte. É na alegria que nós transparecemos e anunciamos o verdadeiro ressuscitado Jesus Cristo. Viva a vida. Exalte a vida nas maravilhas que Deus realiza em tua vida. E assim estaremos como discípulos do Senhor, sendo testemunhas desta verdade. A vida venceu a morte. Meditemos a liturgia da palavra deste domingo de Páscoa. A leitura primeira que nos é dada hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos, que, aliás, ao longo deste tempo pascal, as leituras que irão ser meditadas por nós, especialmente aos domingos, serão elas todas do Novo Testamento. A leitura primeira sempre tirada dos Atos dos Apóstolos. Esta igreja que vive a sua Páscoa. E assim, neste domingo, começamos com o discurso de Pedro na sinagoga, o segundo discurso de Pedro. Melhor, o quinto discurso de Pedro. E neste quinto domingo, nesse quinto discurso de Pedro, ele vem nos trazer recados muito diretos para a nossa compreensão e receptividade do ressuscitado. E ele começa a fazer um resgate histórico sobre este Jesus. Começa dizendo que ele passou fazendo o bem. Em tudo ele fez o bem. Foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Curou todos os doentes, deu vida àqueles que necessitavam. E no final de cada defesa que faz Pedro, ele vai dizer: nós somos testemunhas. A segunda coisa que Pedro nos fala a respeito de Jesus é que, apesar de ele ter feito somente o bem, eles o mataram. E aqui ele faz, portanto, uma denúncia a respeito daqueles que não acolheram a palavra de Deus e não viram em Jesus o Cristo, o enviado do Pai. Por isso o mataram. Terceira coisa que Pedro nos passa é: ele fez somente o bem, eles o mataram, contudo, Deus o ressuscitou. E é justamente na ressurreição do terceiro dia que nós reconhecemos e manifestamos a nossa grande alegria, pois a vitória chegou, diz Pedro. E nós, mais uma vez, testemunhamos que ele
ressuscitou, que Deus Pai o ressuscita. Quarta coisa e última que Pedro nos lembra nesta leitura: Deus constitui Jesus juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas dão testemunho de que ele é o juiz da história. E todos aqueles que creem em Jesus recebem em seu nome o perdão dos seus pecados. Pedro faz aqui um resgate histórico de quem é Jesus. É aquele que fez o bem, é aquele que o mataram, é aquele que Deus o ressuscita e faz dele o juiz da história. O evangelho que nos é dado para meditar neste domingo é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linhos no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linhos deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é-nos dado neste Evangelho, neste ano B, que nós meditamos, do ano litúrgico, a narrativa de João a respeito das primeiras experiências a respeito do ressuscitado Jesus Cristo. Quem aparece é Maria Madalena. É ela que vai ser escolhida a primeiro fazer a experiência do ressuscitado. E nos dá pistas muito claras a respeito da verdade da ressurreição. Diz o texto que ela foi ao túmulo de Jesus ainda bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Esta citação nos faz lembrar o Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, quando nos fala da amada que procura o amado. A amada que passa a noite inteira à procura do seu amado. Sim, eis aqui esta amada que procura o amado. E eis que, chegando ao túmulo, percebe Maria que a pedra tinha sido retirada. E a sua atitude é rápida. Ao ver que a pedra foi retirada, para Maria Madalena ali já era o primeiro sinal que ele ressuscitou. E quem vai confirmar isto é ela mesma, com suas palavras em seguida. Quando ela percebe a pedra retirada, ela corre e vai avisar Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E a eles ela vai dizer:
Tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde o colocaram. A expressão tirar o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram, é uma expressão pascal. É uma afirmação de que Jesus ressuscitou. Pois do contrário teria dito tirar o cadáver do túmulo. Não sei, não sabemos onde colocar. Ela não usa a expressão cadáver, ela usa a expressão corpo, justamente para dizer que sim, ele ressuscitou. Se o seu corpo não está ali, é porque ele ressuscitou. Esta é a primeira parte do texto. A segunda parte é a iniciativa dos 2 discípulos. Estes, ao ouvir a notícia, saem correndo ao encontro do túmulo. Depressa, diz o texto. João, o discípulo amado, vai um pouco à frente, chega primeiro no túmulo, visualiza a cena que está ali. As faixas de linho no chão, vê essas faixas de linhos, guarda para si esta imagem e espera Pedro chegar. Pedro chega, vê a cena com mais detalhe, enquanto João vê apenas as faixas de linhos no chão, Pedro vê mais detalhe ao chegar. Viu faixa de linho deitada no chão e o pano que tinha sido estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas em lugar enrolado à parte. Pedro viu mais detalhes, mas esses detalhes parecem não terem sido suficientes para que ele acreditasse na ressurreição. Paira ainda dúvida, por isso o silêncio ainda continua. Até o discípulo amado vir novamente visualizar esta cena que Pedro terminou visualizando, e diz o texto que João, o discípulo amado, viu e acreditou. Uma mesma cena, 2 olhares. O olhar de Pedro é um olhar sutil, racional, de quem vê os detalhes, e esses detalhes me elaboram uma tese, e esta tese me confirma a dúvida. O que aconteceu? O segundo olhar é o olhar de João, que vê a mesma cena. E a tese, a conclusiva de João, ao ver esta cena é: pronto, ele ressuscitou. Por isso, João acreditou. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes, sim, temos resistências em acolher os sinais de Deus em nossa vida. Talvez é preciso um relacionamento muito mais afetivo, que era o relacionamento de João com Jesus. Um relacionamento amoroso, muito mais profundo, sem dúvida, do que simplesmente um relacionamento intelectual, intelectivo. João vai pela via do amor para compreender a sensibilidade daquela cena. E esta cena me reporta a fala de Jesus na Sagrada Escritura, que confirma a sua ressurreição. O texto da segunda leitura da carta Paulo aos Colossenses nos traz resposta de como devemos viver a ressurreição. E diz Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Aquele que faz experiência da ressurreição de Jesus, não pode viver
somente na lógica deste mundo. É preciso entrar na lógica de Deus, na lógica do amor manifestado por João. E aí, quando nós vivemos nesta lógica do amor, nós não mais aspiramos às coisas daqui, mas passamos a aspirar às coisas celestes. Mudamos de níveis. Saímos deste nível perecível, material, para o nível espiritual, transcendente. E aí, diz Paulo, a nossa vida em Cristo está escondida. E quando Ele vir aparecer na sua glória, a sua vida, a nossa vida, nele também se revelará. Aspirai as coisas do alto. Este aspirar às coisas do alto só é possível quando vivemos a pedagogia do amor. Aquela de Maria Madalena, que vê a pedra removida e isto remonta para a verdade da ressurreição. Aspirar às coisas do alto é viver aquela visão que tem João, discípulo amado, que vê Jesus não a partir do racional, mas a partir da lógica do amor. O amor me faz apreender a verdade com mais rapidez. Deixemos ser conduzidos pelo amor. Que a Páscoa do Senhor nos faça homens e mulheres novos, que anunciemos neste mundo este amor, esta paz. Não esqueça de sempre, ao receber estes vídeos, este conteúdo na sua casa, todos os dias, faça com todo o carinho, de deixar seu like, deixar seu dedinho positivo, compartilhe com seus amigos, peça que se inscreva no canal Sopro de Esperança, do Padre Gildenor, e assim façamos crescer esta família dos que meditam a Palavra de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.